Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. E lembra-lhes, Muhammad, de quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo Alá te escolheu e te purificou, e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ó Maria, sê devota a teu Senhor e prosterna-te e curva-te com os que se curvam. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Quarto deles, e outros dirão, eram 5, sendo seu cão o 6º deles, conjeturando o invisível. E outros ainda dirão, eram 7, e seu cão o 8º deles. Dize: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Lembra-lhes de quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo Alá te alviçara o verbo vindo dele. Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a Alá. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. E falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: Assim é. Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: Sê. Então é. Qissat Sayyidina Isa, alayhi salam, a história do profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu um homem entre os filhos de Israel, chamado Imrã. A sua linhagem chega até o profeta Davi, que a paz esteja com ele. Imrã foi responsável pelas orações daquela época. Se casou com Hana, filha de Facud. Era uma mulher virtuosa. Zacarias era o profeta daquela época. Era marido da irmã de Hana, esposa de Imrã. Hana engravidou e implorou durante sua gravidez que Deus consagrasse o que tinha no seu ventre em virtude a ele. Quando deu luz ao bebê, ela disse: Ó Senhor meu, concebi uma menina. Eis que a chamo Maria. Ponho-a, bem como a sua descendência, sob a tua proteção contra o maldito Satanás. Hana consagrou sua filha para ficar no templo. Maria era uma moça crente, obediente. Zacarias era o responsável por ela.
Ele era o marido de sua tia materna. Cada vez que Zacarias a visitava no oratório, encontrava-a provida de alimentos e lhe perguntava: "Oh, Maria, de onde vem isso?" Ela respondia: "De Deus." O nosso amado profeta, Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: "As melhores mulheres do mundo são 4. Maria, filha de Imrã, Assia, esposa do faraó, Khadija, filha de Khuwailid, e Fátima, filha do profeta Muhammad." Um dia, quando Maria estava rezando para Deus, apareceu um homem perante ela. Maria teve medo que ele a tocasse. Ela perguntou ao homem: "Quem é você? O que você quer de mim?" O homem respondeu: "Eu sou um mensageiro de seu senhor. Ele me enviou para dizer que terás um menino abençoado sem precisar se casar." Maria se tranquilizou um pouco ao saber que o homem era um anjo enviado por Deus e que jamais abusaria dela, mas ficou pensando na notícia que teria um menino abençoado. Ela se perguntou: "Oh, meu Deus, como terei um filho se nenhum homem me tocou?" A resposta divina foi a seguinte: Ele disse: "Assim teu Senhor disse, isso me é fácil, e sê-lo-á para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte." E foi uma ordem decretada. Deus, o Altíssimo, deu a boa notícia para Maria, que o seu filho aprenderia o Torá, o Evangelho, e seria um mensageiro para os filhos de Israel, e será amparado com muitos milagres que testemunharão sua veracidade. Os dias se passaram, e os sinais da gravidez começaram a aparecer em Maria. Seu ventre cresceu. Ela começou a ficar ansiosa, pois era casta e virtuosa, e não sabia o que fazer nessa situação. Maria disse: "Oh, meu Deus, preserva-me, meu Deus, sou tua serva. Facilite as coisas para mim." Maria se afastou das pessoas e foi para um lugar distante na cidade Anassirá, para se esconder dos curiosos. Quando chegou a hora do parto, Maria se sentou debaixo de uma tamareira seca e iniciou o trabalho de parto e deu à luz o seu filho Jesus, que a paz esteja com ele. Ela ficou triste, chorava e dizia a si mesma: "Oxalá eu tivesse morrido antes disso", ficando completamente esquecida. Preferia a morte ao invés de estar nessa situação. Ouviu uma voz a chamando: "Não te atormentes, porque o teu Senhor fez correr o riacho a teus pés. E sacuda o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Beba e se alimente para ganhar forças, e consola-te. Se vires algum humano, faze-o saber que fizeste um voto de jejum ao Clemente, e que hoje não poderás falar com pessoa alguma." Ela ficou mais calma e se tranquilizou ao ouvir estas palavras. Ela pegou seu filho e regressou na direção de seu povo e sua casa. Quando apareceu por lá, eles foram pegos de surpresa, estranharam e ficaram zangados. Disseram: "Oh, Maria, o que é isso? O que você está carregando?" "Você cometeu um grande pecado, um pecado que não tem igual." "Oh, Maria, teu pai jamais foi um homem do mal, nem tua mãe uma mulher sem castidade. Como você fez isso?" Maria disse: "Eu estou em voto de jejum. Não vou poder responder."
Se vocês querem saber a verdade, perguntem ao meu filho. Eles estranharam a resposta de Maria e ficaram ainda mais confusos. Oh, Maria! Como falaremos a uma criança que ainda está no berço? E este bebê, por acaso, já sabe falar? O que aconteceu depois? Jesus, ainda no berço, falou. O bebê disse: Por certo, sou o servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta. E me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a zacá enquanto permanecer vivo. E me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz. E que a paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. Os que ouviram as palavras ficaram sem fôlego e souberam que a criança teria uma grande posição. Jesus cresceu e os sinais de sua missão profética começaram a aparecer. Ele sabia das coisas ocultas com a permissão divina, além de seu conhecimento ser superior ao de seus professores. Ele e sua mãe Maria foram para o templo sagrado em Jerusalém, onde viu que havia muita injustiça e corrupção, além de inimizade entre as pessoas. Aos 30 anos de idade, recebeu o Evangelho, confirmando assim o que constava no Torá, mas que os filhos de Israel haviam alterado. Jesus, filho de Maria, que a paz esteja com ele, começou a pregar, chamando as pessoas para adorarem a Deus, seguir suas ordens e se afastarem de suas proibições. Ele tornou lícito o que antes era ilícito para o seu povo no Torá. Jesus disse a um grupo de pessoas: Ó humanos, eu vos chamo para adorarem um Deus só, serem justos e se afastarem da tirania e das obscenidades. Estou aqui para confirmar a mensagem de Moisés, que a paz esteja com ele. Voltem para a mensagem verdadeira, para o Islã, para terem sucesso no dia do juízo final. Oh, Jesus, você não é um profeta. Sabemos que não há prestação de contas, nem castigo e nem ressurreição. Sim, ele diz a verdade. E ele está nos chamando para nosso próprio bem. Sim, por Deus. Eu acredito em você, Jesus, filho de Maria. Eu também acredito em você. As pessoas se juntaram ao redor de Jesus e muitos acreditaram nele. Deus amparou seu profeta com muitos milagres. Ele montava pássaros de barro e soprava neles. Estes se tornavam pássaros vivos com a permissão de Deus. Ele curava os cegos e os leprosos, além de ressuscitar os mortos. Ele também revelava o que consumiam e os que entesourariam em suas casas. Um grupo desmentiu Jesus e o outro grupo, o dos filhos de Israel, acreditou e seguiu o profeta. Jesus se aborreceu com os mentirosos e os descrentes. Ele perguntou: Quem serão os meus colaboradores na causa de Deus? Os discípulos disseram: Seremos os colaboradores. Jesus saiu com seus discípulos de sua cidade. Eles o rodeavam, protegendo-o das agressões das pessoas, além de seguir suas orientações e o que ele trouxe de seu Senhor, Deus. Eles foram andando até chegarem num deserto seco, sem água e sem comida. Sofreram com a fome e a sede, até que não aguentaram mais e disseram a Jesus: Ó Jesus, roga ao nosso Senhor Deus para descer sobre nós uma mesa cheia de bebidas e comidas para saciar nossa fome. Jesus perguntou: Por que vocês querem este milagre? Vocês não acreditaram nos outros milagres que Deus me concedeu? Oh, Jesus! Acreditamos em Deus e em você e não queremos mais milagres. Pedimos a comida porque estamos muito famintos e devemos nos preservar da morte. Além do mais, queremos sentir paz em nossos corações e aumentar nossa fé. Com a insistência dos discípulos,
Jesus implorou a Deus dizendo: envia-nos do céu uma mesa servida, que seja um banquete para o primeiro e o último de nós, constituindo-se num sinal teu. Agracia-nos, porque tu és o melhor dos agraciadores. Deus atendeu à prece de seu servo e mensageiro Jesus e fez descer sobre eles uma mesa servida. Mas o Altíssimo advertiu os discípulos que quem deles, depois disso, continuasse descrendo, seria castigado tão severamente como jamais ninguém da humanidade fora castigado. Os discípulos comeram e beberam na mesa servida e a fé deles aumentou e se fortaleceu. Quando a notícia se espalhou, muitas pessoas abraçaram o Islã, que era a religião que Jesus trouxe. Jesus se fortaleceu devido ao grande número de seguidores e apoiadores, mas, por outro lado, os judeus ficaram mais raivosos e mais teimosos e foram conversar com os reis daquela época. Eis um grupo de judeus. Sua Majestade, Jesus é um homem perturbador. Ele quer semear a bagunça no seu reino. E ele também conspira contra você, meu rei. O rei estranhou o que ouviu. Eu juro que vou matá-lo e deixarei como lição para quem tentar me desobedecer. Oh, meu senhor, Jesus está tentando tomar o seu reino. O rei ficou mais zangado e começou a fazer ameaças. Ele disse: traga-no perante a mim, e eu vou fazer dele uma lição. Eles conseguiram levar Jesus, que a paz esteja com ele. Eles não conseguiram levar Jesus, que a paz esteja com ele. O rei enviou seus espiões para saberem das notícias de Jesus. Eles começaram a divulgar entre as pessoas que Jesus era um mágico e que todos os seus milagres não passavam de magia. Mas o contrário aconteceu. As pessoas acreditaram mais ainda em Jesus e em sua mensagem. Um dia, um homem fraco chegou até um grupo de judeus e disse: eu sei onde está Jesus. Então, você diz a verdade. Mostre ele para nós. Eu vou levar vocês até ele, mas em troca eu quero muito dinheiro, ouro e joias. Nós vamos te dar muito ouro e joias. Fale para nós. Onde está? O homem mostrou onde estava Jesus. Os judeus foram até o rei e este mandou muitos soldados para matarem Jesus, que a paz esteja com ele. Jesus ficou sabendo e se escondeu dos curiosos, mas os soldados o acharam. Deus, o Altíssimo, protegeu seu profeta e o escondeu deles, levando-o para o céu. Um dos discípulos ficou no lugar de Jesus. Deus fez com que ele se parecesse exatamente como Jesus para confundir os soldados. Os soldados o pegaram e o colocaram na cruz, achando que era Jesus, que a paz esteja com ele. Deus nos disse que Jesus, que a paz esteja com ele, voltará no fim dos tempos e chamará as pessoas para seguirem a religião do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Esse anúncio também foi feito pelo próprio Jesus. Foi uma história muito interessante e cheia de lições. Como sempre, aprendi muito com ela. النهاية. Fim. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. E a Zacarias e a Iahó, João Batista, e a Jesus e Elias, todos eram íntegros. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. E a Ismael e a Eliseu, e a Jonas e a Lot, e a todos eles preferimos aos mundos. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى
صراط مستقيم. E a alguns de seus pais, e de sua descendência, e de seus irmãos. E nós os elegemos e os guiamos a uma senda reta. قصة سيدنا إلياس واليسع عليهما السلام. A história dos profetas Elias e Eliseu. Que a paz esteja com eles. Antigamente, viveu o profeta Elias, que a paz esteja com ele. Deus o enviou para uma cidade de Barlabaca, que fica no oeste de Damasco. Ele tinha um primo que se chamava Eliseu, que acreditava em sua missão, além de ser um grande companheiro. Ele não era ainda um profeta. Então, essa história agora é uma história de 2 profetas, não é, vovô? Sim, Ahmed. Eis a continuação da história. Elias convocou o seu povo para adorarem Deus, o Todo-Poderoso, e deixarem a adoração da estátua Baal, como chamavam e adoravam no lugar de Deus, o Criador. Elias reuniu seu povo e disse: "Ó, meu povo, vocês não temem a Deus? Chega de idolatria." Não, somos crentes. Adoramos e veneramos Baal. Vocês estão adorando esta estátua como um Deus para vós e deixando de adorar Deus, o Criador magnífico. Há outro Deus além de Baal, ó Elias? Elias respondeu: Alá, o vosso Deus e o Deus de vossos antepassados. O que você está falando? Não existe outro Deus além de Baal, entenda. Só existe Ba. Nós não vamos adorar outro Deus além de Ba. Eliseu disse: Ó meu povo, vocês conhecem Elias, suas virtudes e sua veracidade. Uma pessoa assim nunca vos levará para a perdição, pelo contrário, vos levará para a luz da verdade. Esta é a religião de nossos pais. Nós não vamos mudar nada nela. Eliseu disse: A religião de vossos pais é o Islã. Cada profeta que foi enviado chamou seu povo para a verdade, a orientação e os avisou para deixarem a adoração das estátuas. Ó, meu povo, Elias é um conselheiro fiel para vocês. Devem segui-lo. Cale-se. Elias está nos chamando para o caminho do erro. Elias e Eliseu continuaram chamando o seu povo para adorar o Deus único. Também Elias convocou o rei para deixar a adoração da estátua chamada Baal. Porém, o rei mandou matar Elias. E o que aconteceu depois? Eliseu visitou seu primo Elias e disse: O que você vai fazer agora, primo? Elias respondeu: Vou sair da cidade e me esconder na montanha Casium, com a esperança de que Deus guie meu povo para a senda reta. Eliseu disse: Espere por mim, eu vou sair junto contigo. Elias respondeu: Por Deus, primo, você é um verdadeiro crente. Onde foram Elias e Eliseu? Devemos executar a ordem do rei, prendê-los e depois matar os dois. Soldados! Soldados! Vamos fazer buscas nesta área. Será que acharam os dois? Não, Ahmed. Elias e Eliseu fugiram para a montanha de Casium. Elias disse para Eliseu: Vamos ficar aqui até que Deus resolva isto com a esperança de que nosso povo creia e deixe a idolatria. Elias e Eliseu ficaram escondidos por 10 anos. Deus atendeu à prece de seu profeta Elias e seu primo Eliseu. O rei injusto morreu e foi coroado outro rei no seu lugar. Quando Elias e Eliseu souberam da notícia,
foram até o novo rei e o convocaram para adorar o Deus único e deixar a adoração da estátua Baal. Elias disse para o novo rei: o rei que estava antes de você morreu como incrédulo. Será que Baal poderá fazer algo por ele agora? Ele morreu com um peso muito grande, o desvio de todo um povo. O novo rei escutou o que Elias disse, seu coração amoleceu e seu peito se abriu para aceitar a fé. Ele acreditou em Deus e também seu povo, menos 10.000 pessoas. Quando o rei teve certeza que eles não iam crer em Deus, mandou matar todos eles. Deus preservou uma boa lembrança de Elias. No Alcorão foi mencionado e só com palavras do bem. Deus disse: e deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Ilhazim. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Significa que a paz esteja com Elias, que convocou as pessoas para adorarem o Deus único sem parceiros. Ele sofreu muito por causa de Deus e para cumprir a sua missão. Eliseu ficou no lugar de Elias e continuou o mesmo trabalho de convocar as pessoas para adorarem o Criador, Senhor do Universo, fazer o bem e se afastar do ilícito, das obscenidades e da adoração das estátuas. Convocou para o Islã, que é a verdadeira religião de todos os profetas antes de Eliseu e de todos os profetas depois dele. Eliseu recebeu missão profética depois da morte de Elias, que a paz esteja com ele, trilhando o mesmo caminho que seu primo começou. Essa é mais uma história muito interessante e cheia de lições. Eu sempre aprendo muito com elas. النهاية. Fim.